Olá, galera. Beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Então tá aqui, meu nome é Carlinhos Pitu, sou professor de ciências, vou trabalhar com vocês aí nessa tão difícil tarefa de substituir o professor Bruno, muito bom, ao qual vocês estão muito bem habituados, certo? Mas aí vamos tentar fazer da melhor maneira possível, beleza? Então tá aí, pessoal. Pelo conteúdo que a gente vem vendo aqui de ciências do nono ano, hoje a gente vai trabalhar sobre misturas, substâncias e misturas. Temazinho bem facinho, não tem bicho de sete cabeças e vamos ao que nos interessa. O que são substâncias, pessoal? Todo mundo sabe o que é uma substância. Agora, o que torna difícil nada mais é do que você conceituar, você dizer o que é que significa essa substância, certo? Então, o que são substâncias? São formas particulares de matéria apresentando composição fixa definida. Entre outras palavras, as substâncias nada mais é do que uma porção da matéria que tem uma composição fixa, uma composiçãozinha definida, certo? Então, a matéria ela é composta por uma ou mais substâncias, certo? Então, as substâncias elas podem ser classificadas em substância pura ou substância composta. Só um determinado cuidado com relação a essa questão de substância pura. Porque, pessoal, você dizer que uma substância é pura é como se você estivesse dizendo que vai subir para cima, descer para baixo. Por quê? Porque quando você fala em substância, já nos remete a esse termo de puro. Perfeito? Como o próprio conceito está dizendo aí em cima. Então, a substância pura, ela apresenta somente moléculas de um mesmo tipo. Preste atenção aqui, tá vendo? Moléculas de um mesmo tipo. Tá aqui, ó, mesmo tipo. E propriedades como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, e tudo isso definido. Então, as substâncias elas diferenciam entre si pela questão das suas propriedades, que também são diferentes. Certo? Então, se uma substância for diferente da outra, as propriedades provavelmente serão diferentes. Substâncias, elas podem ter propriedades, algumas propriedades iguais, mas não terão todas as propriedades. Porque se tiver, não serão substâncias diferentes, e sim da mesma substância. Perfeito? Elas podem ser divididas em substâncias simples, como eu falei, e substâncias compostas. O que são as substâncias simples, pessoal? São substâncias que são formadas por um único tipo de elemento químico. Perfeito? Por exemplo, você pega um balão aqui de gás e colocar gás e oxigênio, você vai ter uma substância, certo? Aí, substância que tu acabou de dizer, cara, substância pura. Substância pura. Mas o conceito de substância já nos remete à palavra puro. Perfeito? Então, se você pegar o balão, você só vai encontrar dentro daquele balão o quê? Gás e oxigênio. Isso nesse exemplo que eu estou falando para vocês. Porque é formado só por aquele tipo de elemento químico. Certo? Então, substâncias simples são formadas por um único tipo de elemento químico. E o que são substâncias compostas? Certo? As substâncias compostas já são substâncias que são formadas por moléculas e essas moléculas, por sua vez, são formadas por mais de um elemento químico. É bem simples, pessoal. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Essa é a diferença entre substância simples e substância composta. Por exemplo, tu pegando aqui a água, né, cara? Tu pega a água, tu vai ver que a água é H2O. Então, você tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, observe que são elementos químicos diferentes. Perfeito? E o que são misturas, pessoal? Simples. As misturas, elas são diferentes das substâncias, porque as misturas, se você entender substância, não tem perigo de você não entender mistura. Porque as misturas elas são formadas por mais de um tipo de substância. Você pegou uma substância aqui, outra aqui, juntou, você vai ter uma mistura. Perfeito? Então, são substâncias puras misturadas. E elas podem ser divididas em substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas. Como é que elas são substâncias homogêneas? São aquelas em que você bate o olho em cima e você não consegue diferenciar que existem, por exemplo, dois produtos, duas substâncias, certo? Por exemplo, são aquelas que apresentam um aspecto uniforme, com uma única fase. Exemplo, água e açúcar. Você pega a água, colocar açúcar e mexer, você não vai conseguir identificar quais são as substâncias. É uma mistura homogênea porque você não consegue identificar, entendeu? Já uma mistura heterogênea
são aquelas na qual você consegue bater o olho e você já vê que existem mais de um tipo de substância. Por exemplo, você pegou a água e o óleo, jogou lá dentro, água e óleo, eles não conseguem se misturar. A gente observa de acordo com a imagem aí, né, que fica o óleo aqui em cima e a água embaixo, eles não conseguem se misturar. Essa é a diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Perfeito? E aqui para trazer para vocês, relembrando um pouquinho das reações químicas. O que são reações químicas, pessoal? Reações químicas, na realidade, são substâncias que estão sendo transformadas em outras substâncias. Perfeito? Quando você pega determinadas substâncias, acontece um determinado fenômeno químico e que existe a transformação da matéria, aí você vai ter uma reação química, certo? E um exemplo de reação química aqui que a gente pode colocar, a queima, certo? Então, a reação química são aquelas reações que existe a transformação da matéria. Você pegar um papel aqui e amassar esse papel, você não está alterando a essência desse material. Ele vai continuar sendo um papel. Agora, se você pegar uma madeira e colocar essa madeira para queimar, aí sim essa substância está sendo transformada em outra substância. Está acontecendo uma reação química, porque aconteceu a transformação. Entendeu? Então, um exemplozinho básico aqui, ó, só para você entender, para relembrar. Essa setazinha aqui é que significa dizer que essa parte está reagindo entre si e está formando essa parte. Então, nós temos os reagentes, essa parte aqui, que é o etanol mais gás oxigênio no processo de queima, né? Por exemplo, álcool mais o gás oxigênio. Existe a queima, um exemplo básico, e essa queima é transformada não mais em etanol e gás oxigênio, mas sim em gás carbônico e água. Então, nós temos um produto. Aqui nós temos na primeira parte reagente e aqui nós temos um produto. Pessoal, é só isso que eu tinha para dar para vocês de recado, certo? E não deixem de fazer os exercícios, porque agora a gente vai trabalhar com vocês agora. O professor Bruno tem a maneira dele trabalhar, certo? Eu também não quero me diferenciar muito da maneira dele, portanto, eu também vou implantar a minha metodologia. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Façam esse exercíciozinho aí. Beleza, ó, são 5 questõezinhas. Eu vou colocar essas questões lá no Google Sala de Aula e eu quero que vocês coloquem a foto dessas respostas em cada sala sua lá, certo? No tópicozinho da atividade, você vai colocar essas fotos aqui e não esqueça de colocar o seu nome completo de caneta, perfeito? Ah, Carlinhos, precisa ser de caneta? Precisa, amor. Porque de lápis pode ser que apague, né? De caneta não vai apagar. Perfeito, pessoal. Sem mais para o momento, show, valeu!